O que impediu a corrida da Fórmula 1 acontecer não foi necessariamente. Eu não tô nem falando que você está dizendo isso, mas é bom aproveitar a sua pergunta. Não é porque ia chover no final de semana. Né? A Fórmula 1 não cancelou a sua corrida para evitar a chuva. Pelo contrário, a previsão, que até agora tem se mostrado certa, era de chuva terça, chuva quarta, melhora na quinta, melhora no sábado, no domingo e na sexta. Chuva, mas melhor. Então dava para fazer, se fosse este o problema. Dava para ficar lá, dava para fazer a corrida. A questão, Isabela, não foi. A questão foi a estrutura da região. A estrutura da região chegou numa situação de não comportar a corrida. Não comporta a corrida, não dá para fazer a corrida. Por recursos diversos de ambulância, ruas que você não sabe quais você vai conseguir abrir a tempo para a corrida. Então você tem ali uma cidadezinha pequenininha. Monza é assim também, gente. Eu já fui a Monza, é assim também. As ruas pequenininhas, cidade antiga, cidade, sabe, daquelas casinhas italianas, bem típicas. E aquilo ali tudo inundado. E aí você vai liberar aquelas ruas e você vai trazer para a cidade um fluxo de pessoas gigantesco durante o final de semana. Então, quando você faz isso numa estrutura sobrecarregada, isso que eu estou falando aqui, nem comecei a análise ainda, gente, porque tudo que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. Quando você vai fazer isso numa estrutura sobrecarregada, aí não dá certo. Aí você fala, não faltou conhecimento meteorológico. Não, o conhecimento meteorológico está certo. A Fórmula 1 seguiu o conhecimento meteorológico, que está se provando até agora certo. A Fórmula 1 foi, montou a sua estrutura, houve uma chuva, vamos lá, gente, vamos começar do começo. Houve uma chuva muito forte 2 semanas atrás. A Sky Sports da Inglaterra informou isso durante o GP de Miami. Durante o GP de Miami já falaram, olha, houve um deslizamento de terra, houve mortes, já tinha havido 2. Naquela época, o número agora já são 8 ou 9, eu estou vendo alguns lugares já falarem 9, era 8 até ontem. Já havia acontecido, a estrutura já havia sido atingida. E havia a previsão de voltar. Eu não sou a favor de cancelar o Grande Prêmio só pela previsão. Eu acho que a Fórmula 1 tem que tentar, tem que ir, desde que ela faça mais ou menos como ela fez. Ela vá e ela veja que não vai dar, ela cancele antes. Tinha muita gente em avião, muita gente foi pega em avião, muita gente. Eu vi jornalista, inclusive, descrevendo as pessoas no avião ao lado dele, indo para a corrida, com a camisa, né? Eu vi jornalista descrevendo a viagem, como foi. Algumas pessoas já iam antes, mas, enfim, faz parte do jogo. Né? Eu me coloco muito no lugar dessas pessoas. Eu que já peguei avião, já fui atrás, né? Já segui a Fórmula 1 por terra praticamente, indo da Bélgica para a Itália, no final de semana consecutivo, eu fui às 2 corridas. Então eu tenho uma noção, e eu fiquei pensando muito nessas pessoas, mas não tem o que fazer. Você não pode fazer a corrida só por essas pessoas. O que essas pessoas têm que ser é bem tratadas. Não fazer o que aconteceu na Bélgica em 2021. A maior vergonha da história da Fórmula 1 recente, da Fórmula 1 moderna, é não ter devolvido o ingresso para as pessoas em Spa em 2021. Não ter devolvido. Aquilo é um absurdo incalculável. Não foi feito isso, não vai ser feito isso, eles vão devolver. Repito, está anunciado nos sites que vai haver a devolução ou a realocação para que eles tenham um ingresso para assistir em 2024. Então, Isabela, para a gente começar a nossa análise, que a sua pergunta muito boa está me dando essa oportunidade, começar a análise, houve uma sobrecarga da estrutura. Aí você pode até me contrapor dizendo assim, poxa, mas se a estrutura já não estava 100%, já não valia cancelar? Não, porque se não vem essa segunda onda de chuva, a Fórmula 1, gente, ela é uma ajuda muito grande para a região onde ela faz a corrida. Ela injeta um volume de dinheiro que seria muito bom para a região começar a se recuperar. Não só, eu não vou nem falar aqui da questão psicológica, social da cidade, de se sentir de pé de novo, depois de ver gente morrer, de ver gente perdendo a sua loja, o seu comércio, gente que perdeu suas casas. Né? O De Vries conta muito isso, até com fotos, ele coloca lá no Instagram. Aliás, os 2 pilotos da AlphaTauri se destacam muito, né? Porque a AlphaTauri é de lá, então a AlphaTauri sente mais. Empregados da AlphaTauri tiveram que dormir na fábrica nessa onda de 2 semanas atrás. Então a AlphaTauri está mais envolvida, claro, com tudo que está acontecendo, porque é dali, né? É da região. Mas eu estava dizendo do De Vries, da questão dos hotéis.
Então você tem tudo isso, você tem toda essa questão de ser importante fazer a corrida, sim, mesmo com a cidade se recuperando. Agora, com a cidade morrendo, aí não tem sentido. O que ia acontecer se tivesse essa corrida seria. Eu fico imaginando a cena, cara. O cara ali tirando as coisas da loja ou da casa dele, recuperando tudo perdido, e o barulho do carro no fundo. Seria surreal, cara. Seria surreal. Existe uma situação que eu acho que é assim, é clima. Não tinha clima para ter uma corrida. E sem o duplo sentido da palavra. Eu não estou falando clima meteorológico, não. É o clima no sentido de atmosfera, de ambiente. Não tinha clima para ter corrida. Não tinha. Eu acho que esse é o grande mérito do cancelamento. Esse é o grande certo do cancelamento. Não havia clima para ter corrida. Ter uma corrida, gente, no meio de um local, pensem comigo, porque às vezes, na velocidade das notícias, a gente não para pensar. Faz sentido você ter uma corrida no meio de uma região atingida por um desastre natural? Com enchente, com casa despedaçada, com pessoas morrendo. Se não tivesse ninguém morto, já não era para, já era estranho. Vocês reparem que eu não estou nem mencionando o paddock inundado, porque o paddock que pegou ali foi da Fórmula 2, não estou nem mencionando isso. Para mim é muito maior a questão. A questão não havia clima para ter corrida. O foco total da cidade, isso é uma coisa também muito importante. O foco, quem leu sobre isso, leu isso que eu estou falando aqui agora. O foco da cidade, dos atendimentos da cidade, tem que ser nas ruas, na região, nas casas, nas pessoas. Não dá para dividir o foco nessa hora. E se a Fórmula 1 fizesse a corrida, você dividiria o foco dos corpo de bombeiros, ambulância. A Fórmula 1 exige que você tenha vaga no hospital. A Fórmula 1, isso é exigido pela Fórmula 1. Você tem que ter uma ou duas camas de hospital livres. Porque jamais a Fórmula 1 cogita a possibilidade de um piloto bater, precisar de um atendimento de emergência, chegar no hospital e não ter vaga. Então a Fórmula 1 ela é como se ela alugasse cama. Agora você imagina a situação, né? O cara tem lá a sua casa desabada, tá lá correndo o risco de morrer, aí chega no hospital, não, eu não posso te pôr nessa cama aqui, porque essa cama está contratualmente liberada, reservada para a Fórmula 1. Esse lado as pessoas têm que pensar, cara. A gente tem que pensar nesse lado. Para a gente entender melhor a situação. Então, o foco, quando eu falo foco, o foco total tem que ser na tragédia. Não dava para fazer. Agora, uma pergunta que eu até fiz no Twitter hoje. Essa será a primeira de muitas? Quantas vezes a gente vai ver a Fórmula 1 perder uma corrida para as condições climáticas extremas? E eu não estou falando da chuva que atrapalha a corrida. Não estou falando disso. Estou dizendo da chuva que destrói a região, que impossibilita uma região de ter corrida. Eu já fui a Spa 5 vezes para ver a Fórmula 1. Fui a 5 GPs em Spa-Francorchamps. Cara, aquilo ali, se chove, aquilo ali não dá para segurar a água. Não dá. E eu peguei uma chuva lá histórica, só que foi uma chuva de meia hora. Então não causou, assim, estruturalmente, não causou grande estrago. Foi entre um terceiro treino livre e uma qualificação. Acho que foi em 2015 ou 2016, eu realmente não lembro o ano. Mas choveu. E Spa, cara, é exatamente a ponta dos meus dedos aqui, ó. Spa está no pé do vale, mas no pé mesmo. Não é ali, não é. A Eau Rouge, o pé da Eau Rouge é o pé de uma região inteira. É a parte mais baixa de uma região inteira onde a vista alcança. Então a água vai toda para lá. Por que eu estou citando Spa? Para corroborar essa reflexão que eu estou propondo aqui. De o quanto a Fórmula 1 vai ser incomodada, sempre fazendo parênteses, dos males o menor. Muito mais importante é as pessoas serem atendidas, terem segurança e terem as suas vidas preservadas. Fecha esse parênteses que é necessário. Mas falando aqui do nosso aspecto, da Fórmula 1, quantas corridas de Fórmula 1 nós vamos perder, por mais que esse seja o menor dos males, diante de quem perde tudo, quantas vezes nós vamos passar por isso? As previsões estão aí, dizendo que o mundo vai esquentar se os próximos 5 anos serão os mais quentes, será o maior grupo de 5 anos, o agrupamento de 5 anos, será o mais quente de todos já registrados. Então fica essa reflexão. E alguém até lembrou lá no Twitter, a camisa do Vettel, né? O Vettel foi para Miami com a camisa, né? Se você cuide do meio ambiente para você não ter um GP de Miami debaixo d'água. Olha que pensa em Imola. Lembra dessa camisa do Vettel e pensa em Imola.